Olá pessoal, esse é o Berardo Responde número 13. Convido vocês a se inscreverem no meu canal. Clique aí do lado direito embaixo, para você que está olhando para a tela do computador, no sininho. Você vai estar ativando as notificações cada vez que eu publicar um novo vídeo. Você vai ser informado, tá? E se você puder me ajudar, retribuir um pouquinho do esforço que eu faço por vocês, deixe seu like, é importante para mim no YouTube, dentro da política do YouTube. Deixe seu like, deixe a sua aprovação do vídeo. Vamos às perguntas, pessoal. Fernando Gomes, ele é iniciante de Votuporanga, São Paulo, pergunta: qual material você usa para a confecção das suas bainhas? Qual é o processo que você usa para o tingimento delas? Tá? Fernando, eu uso essencialmente couro bovino ou já usei couro de porco, que é bonito também, tem uma textura interessante, ou couro de búfalo, tá? Vou inclusive deixar aí na tela o contato do Dresch Couros, tá, do Juliano, que tem um material muito bom que você pode contatá-lo se precisar adquirir couro para suas bainhas, tá? E eu faço o tingimento com anilina diluída. A anilina é um corante em pó. E eu diluo em álcool combustível, álcool de posto, tá? Porque ele tem uma capacidade de evaporação mais rápida e quando você tinge a bainha, pinto com pistola, revólver de pressão, ligo no compressor e faço a pintura da bainha, tá? Com anilina diluída em álcool combustível, em etanol, porque ela evapora bem rápido, a bainha seca bem rapidinho, tá? Esse é o meu processo. É bem simples. Pergunta de Manuel Ribeiro, ele é iniciante de Londrina, Paraná. Minha amada Londrina, fiz faculdade de Educação Física e morei na lindíssima Londrina de 1989 a 1992. Em 93, entrei na Academia do Barro Branco e comecei a fazer o curso de formação de oficiais em São Paulo. Ele pergunta: não consigo acertar o ataque no percloreto de ferro. Ele está falando de aço damasco, tá, pessoal? Minhas lâminas ficam tão claras que até perdem o brilho e não param mais de oxidar. Se enferrujam constantemente. Você poderia comentar um pouco sobre esse processo? Sim, Manuel. Vamos lá. Primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quanto tempo está durando o seu tratamento no fosfato, tá? Me desculpem, no percloreto, tá? As minhas facas, normalmente eu faço o tratamento no percloreto, o tratamento dura de 2 horas e meia a 3 horas, normalmente só de percloreto. Ou seja, eu deixo a solução bem fraca, tá, pessoal? Não adianta vocês me perguntarem, pô, quantos gramas de percloreto em pó eu coloco num diluente numa determinada quantidade de água. É difícil dizer isso porque existem vários fabricantes diferentes de percloreto e o percloreto com o uso ele vai perdendo a força. Então você monta um banho, faz um ataque. Na próxima faca que você vai atacar, esse percloreto vai estar atacando um pouquinho mais fraco. E às vezes você precisa indo repondo um pouquinho mais de percloreto, dependendo do padrão de damasco ou do que você deseja, tá? Então é difícil a gente mensurar e colocar uma determinada receita. O que eu posso te dizer é que se a faca está ficando esbranquiçada, com certeza o seu banho está com muito percloreto. Você tem que tirar muito percloreto disso daí. Joga uma boa parte dessa solução fora, completa com água, se você perceber que está forte demais. Se as linhas começarem a ficar embaçadas, as linhas do damasco ficarem embaçadas, o percloreto está muito forte, está atacando e está corroendo a interface de caldeamento entre os aços, tá? Isso é um sinal de que está muito forte. Se sua faca após o tratamento está se oxidando, é porque você não está desengraxando, limpando adequadamente. Tirou do percloreto, não sei se você faz um tratamento de fosfato, limpa bem a faca e depois imediatamente você pode lavar com detergente, depois passa um álcool e depois imediatamente após você passa um óleo para evitar justamente que a faca se oxide, tá? Provavelmente é isso que está faltando no seu tratamento do damasco, tá? Pergunta do Denis Aurélio, ele é iniciante de Franca, São Paulo. Ele pergunta: assistindo ao Desafio Sob Fogo,
vejo alguns cuteleiros durante a têmpera mergulhando a lâmina e retirando logo em seguida. Isso é correto? Existe algum tempo mínimo para que a lâmina fique submersa para o resfriamento? Qual é o melhor meio de resfriamento para iniciantes e o melhor aço? Ótima pergunta, muito boa sua pergunta, Denis. Realmente, o desafio sobre fogo, sobre alguns aspectos, ele é muito bom porque divulga a cutelaria custom, tá? Isso é bom para todos os cuteleiros, bom para os clientes, bom para a arte de forma geral. Mas, realmente já critiquei isso em outro vídeo, não critico querendo falar mal, só estou mencionando porque eu entendo que para se montar um programa de televisão tem que se criar um determinado formato, para também não ficar tão extensivo, tem que caber o programa editado dentro de 1 hora, mas eu não gosto justamente daquelas etapas onde se tem um tempo limite super apertado e os cuteleiros têm que fazer as peças às pressas. Isso contraria totalmente aquilo que a gente prega, tá? Que é trabalhar com calma e fazer o melhor trabalho possível. Mas, fora isso, eu acho muito legal porque divulga a cutelaria como arte mundialmente, tá? Pergunta: é errado mergulhar a lâmina e tirar na sequência? Sim, é errado, vou explicar por quê. Eu sou mergulhador autônomo, tá? Fiz curso de mergulho autônomo e me lembro que no curso aprendi que o corpo humano dentro da água perde temperatura 25 vezes mais rápido do que em temperatura ambiente, tá? Consequentemente, isso também vale, não necessariamente 25 vezes mais, mas isso também vale para uma lâmina que está saindo do meio de aquecimento para entrar no meio de resfriamento. Justamente o meio de resfriamento brusco é o que provoca a reorganização molecular e endurece esse aço. Se você tira a lâmina do forno ou da forja, aquecida a temperatura de têmpera, põe no meio de resfriamento e tira do meio do resfriamento, você está acelerando o resfriamento e interrompendo esse resfriamento quando você tira, tá? Então não tem sombra nenhuma dúvida de que realmente é errado. Mergulho, você está acelerando bruscamente o resfriamento dessa lâmina, provocando a alteração molecular que vai prover dureza e resistência mecânica e tenacidade para essa lâmina. Claro que falta o revenimento após, mas quando você está fazendo isso, você tira e olha para a lâmina e vê ela pegando fogo fora, tá? Vi vários cuteleiros fazendo isso e isso, sem dúvida, é um grande erro técnico. Eu gosto de mergulhar minhas lâminas e agitar. Se a sua lâmina é nesse sentido, né? Você mergulha no óleo e trabalha agitando nesse sentido. Já expliquei isso num vídeo também. Se você agitar lateralmente, essa lâmina vai se empenar muito mais do que eventualmente poderia empenar se você agitasse no sentido dorso-fio, tá? Eu gosto de mergulhar e agitar, deixo lá 20, 30 segundos até que eu tenha certeza de que ela está totalmente resfriada, até para não acontecer de eu tirar e eu me queimar com esse aço que está muito quente, tá? Então, eu acho sim errado mergulhar e tirar na sequência. Acho que é um equívoco, é um erro técnico grosseiro. Pergunta de Éder de Freitas Almeida. Ele é apreciador de Joinville, Santa Catarina. Ele pergunta: o melhor aço carbono é o 1090? Qual é a proporção ideal entre aço níquel e aço carbono no damasco? Éder, é muito difícil você determinar que aço A, B ou C sejam o melhor aço carbono, tá? É muito difícil mesmo porque depende do projeto. Por exemplo, se você for pensar numa faca de caça, que é uma faca pequena, que a lâmina pode ter uma dureza elevada e deve ter uma boa retenção de fio, para não perder o fio e não ter que ficar reafiando ao mesmo tempo. Se você pensar num 5160 para esse tipo de projeto, você vai falar assim: é o melhor aço que eu poderia usar? Com certeza não, tá? Mas se você pensar, por exemplo, numa espada de 90 centímetros, 1 metro de comprimento, e pensar nessa espada, que é uma peça que vai sofrer impacto, que vai bater, tá? Se você pensar já no 5160 para esse projeto,
Se for uma lâmina só de aço carbono, já aí sim é um dos aços mais indicados, que eu diria, para esse tipo de projeto. Por quê? Porque o 5160, pessoal, é um aço que foi desenvolvido para ser mola. Então é um aço extremamente flexível. Essa lâmina vai bater, vai sofrer impacto, vai se deformar e voltar ao estado natural, tá? Então depende muito do projeto. Por isso é um pouco leviano você chegar alguém chegar e apontar aço tal é o melhor aço que existe, tá? É um pouco leviano, por quê? Porque depende do projeto, tá? Se você falar para determinado projeto é um dos melhores, aí sim, veja com tranquilidade. Agora, se você falar taxativamente, aço X é o melhor aço do mundo para isso, acho um pouco leviano, não me arriscaria muito a isso. Mesmo porque, para a gente determinar isso, nós teríamos que fazer um teste de desempenho de laboratório, com parâmetros científicos, para você ter um resultado aferido, absolutamente aferido, com testes totalmente sob controle, para você chegar e falar assim, ó, segundo o quesito retenção de fio, melhor aço é isso, melhor resistência mecânica, o outro melhor aço é isso. Por isso que fica um pouco difícil e eu não me arriscaria a dizer, mas com certeza o 1090 não é o melhor aço carbono que existe. É um excelente aço, mas não é o melhor, tá? E qual é a proporção ideal entre aço níquel e aço carbono no aço damasco? Normalmente, pessoal, o aço carbono é usado 70% ou 60%, tá? E o níquel, consequentemente, 30% ou 40%, tá? Eu uso 70-30, 70% de aço carbono, 30% de aço níquel, tá? É a proporção que eu uso. E essas duas faixas que eu falei, entre 60% e 70% de carbono e entre 30% e 40% de aço níquel, creio que seja a maioria, o percentual que a maioria dos cuteleiros também utilize, tá? Pergunta do Hugo Teixeira Gomes, cuteleiro de Divino, Minas Gerais. Hugo está sempre participando do Berardo Responde. Muito obrigado, Hugo. Estou mudando para uma área residencial. Posso ser multado ou penalizado por realizar minhas atividades de cutelaria? Hugo, dependendo da lei de zoneamento da cidade que você mora, pode sim, tá? Pode sim, tá? E normalmente como cuteleiros, pessoal, a gente só pensa no nosso lado, né? Pô, mas que vizinho chato, não posso nem trabalhar, que o cara tá reclamando, tá arrumando problema comigo o tempo inteiro, tá? Vou falar, inclusive, baseado na minha experiência como policial. É a mesma coisa, pessoal, que do lado da sua casa mudar uma república de estudantes, tá? E aí não estou sendo preconceituoso mesmo, porque morei em república há vários anos. Mas esse pessoal fazer festas até 4 horas da manhã com um alto som, ou mesmo durante o dia, tá? Coloca um som tão alto que você não tem a liberdade, a tranquilidade de conversar em tom de voz normal dentro da sua casa e muito menos assistir uma televisão, ouvir uma música ou falar ao telefone, tá? Realmente, nós temos que pensar nisso, tá? Então, quando eu adquiri minha casa, eu peguei uma casa, eu tenho um só vizinho, tá? E o meu vizinho é um santo, mas eu, via de regra, não trabalho em horários que comprometam muito. Além do que, a rua onde eu moro, ela tem um desnível muito grande, ela tem uma descida, uma inclinação muito grande. Então, a minha casa fica bem acima da casa dele e tem um muro bem alto, então o barulho não chega tão grande para a casa dele. Aliás, chega bem baixinho, nunca reclamou, mas sempre tive um bom relacionamento com meus vizinhos, tá? A minha dica é: trabalhe em horários que não vai incomodar demais as pessoas, obviamente. Eu estou falando não cedo demais e não de noite, tá? E, via de regra, tenha uma boa relação com seus vizinhos. Se apresente, converse, explique que você vive disso, que você quer incomodar o mínimo possível. E se tiver algum problema, que te contate ao invés de ligar para a polícia, registrar um boletim de ocorrência e etc. Então, pode sim, mas a minha dica é que você mantenha o melhor relacionamento possível com os seus vizinhos, tá? Pessoal, um grande abraço, deixe o seu like, me ajude, aprove lá o vídeo se você gostou, se te ajudou, tá? Se inscreva no meu canal do YouTube, visite meu blog Berardo Facas Custom. Um grande abraço, fique com Deus.